Chamada de Ômicron pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, a nova cepa do Covid foi classificada pela organização como variante de preocupação, por sua maior transmissibilidade. Cientistas sul-africanos acreditam que a nova cepa esteja por trás do recente aumento do número de casos da doença no país. Vamos conversar agora com o Dr. Salvador Gulo Neto, direto de San Diego, na Califórnia, a respeito. O Dr. Salvador Gulo Neto é formado em medicina pela PUC-RS em 1996. Especializou-se em cirurgia digestiva e transplante de órgãos abdominais. Concluiu o mestrado e doutorado na mesma instituição, onde é professor da Escola de Medicina da PUC-RS e preceptor de residência em cirurgia geral e do aparelho digestivo do Hospital São Lucas da PUC. Pós-doutor em segurança do paciente pela Escola de Enfermagem da San Diego State University, na Califórnia. Lembrando que o Dr. Salvador representa a Safety for Me e também o serviço de telemedicina do Dr. Chat, parceiros da rede de convênios GBOX, rede de benefícios e vantagens que podem ser usufruídas por toda a família dos clientes GBOX. Bem-vindo ao Consumidor RS, Dr. Salvador Gulo Neto, nosso correspondente internacional. Tudo bom, Apple? Que prazer estar de volta aqui conversando contigo e com a tua audiência. Prazer é nosso, doutor Salvador. Já está ficando frio aí na Califórnia, doutor Salvador? Já estou com uma camisinha mais fechada, calefação ligada. Não é bem frio, não é que nem o nosso frio, né, Apple? Mas está mais friozinho. Quantos graus, mais ou menos, doutor Salvador? Eu te diria que está na faixa dos 15 graus, 16, 14. É friozinho, mas não é que nem o nosso frio aí do sul, né? Claro, claro. Nós aqui estamos entrando no verão e vocês na Califórnia entrando no inverno. Minha filha mora no norte da Califórnia. Lá já tem feito noites com 5 graus. Lá é bastante frio mesmo. É muito frio. Doutor Salvador, que alegria tê-lo conosco. Vamos conversar um pouco. Vamos lá. Sobre Covid, sobre essa nova cepa. Primeira coisa que eu quero lhe perguntar, doutor Salvador, tenho visto muitos vídeos de médicos alertando para os casos de miocardite nos vacinados. Inclusive jovens, inclusive adolescentes. Existe o risco de miocardite nas vacinas, doutor Salvador Gulo Neto? Isto foi avaliado, primeiro assim, vamos combinar o seguinte, que toda a vacina, todo medicamento, qualquer coisa que a gente aplique na gente, ela tem alguma possibilidade do que a gente chama de efeito ou evento adverso. Isso é uma coisa natural. Se a gente tomar uma aspirina, se a gente tomar um dórico, um paracetamol, qualquer remédio que seja, existe a possibilidade de que possa haver alguns eventos adversos, certo? Então, combinado isso, é natural de que as vacinas possam apresentar algumas reações. E não é só a vacina do Covid, outras vacinas, também a vacina da gripe, a vacina do sarampo, a vacina da coqueluche, todas elas têm alguns eventos adversos, alguns efeitos correlacionados com a sua administração, tá? Houve a descrição em algumas das vacinas, né, que poderiam haver correlação com alguma miocardite, mas isso, Apple, é um número muito baixo. Hoje nós temos a informação de que o risco que tu tem de não te vacinar e morrer de Covid é muito superior para quem não se vacina, do que comparado com os riscos que tu tem de desenvolver qualquer complicação com a vacina, né? E aí os estudos variam do número de vezes, mas eu acho que para a tua audiência o importante é as pessoas saberem o seguinte: número 1, toda vacina, como qualquer remédio, pode ter, sim, algum efeito colateral. Mas não se vacinar e ter problemas graves com o Covid, a probabilidade de ter problemas graves não vacinado é muito superior a tu ter problemas graves realizando a vacina. Isso que é importante das pessoas saberem. Estatisticamente, a tua chance de ter problemas é muito menor se tu estiver vacinado. E não importa o tipo da vacina, Apple, isso é mais importante também. Todas elas têm algum tipo de efeito adverso, né? Alguma reação podem ter, porque são medicamentos, certo? E independente, qualquer vacina tem um nível de proteção muito superior e diminui o risco da pessoa ter problemas quando comparado aos não vacinados. Doutor Salvador, surgiu agora essa nova cepa, o Ômicron. Hoje a Organização Mundial de Saúde diz que não existem
casos de morte ainda dessa nova cepa. Como é que surgiu isso aí? De onde vem isso, doutor Salvador? Por que a Europa está toda em pânico de novo? Pois é. Então, de novo, outro conceito básico que eu vou me obrigar aqui a relembrar a tua audiência, Apple, assim, é natural do vírus, é natural da vida biológica do vírus que ele sofra mutações, tá? Então, não vamos falar de Covid, vamos falar de vírus da gripe, por exemplo, do influenza. O que acontece? A cada ano, quando a gente tem essas gripes de inverno e tal, o vírus, ele entra para dentro da célula, ele entra no nosso organismo e ele utiliza o nosso sistema genético, o nosso DNA, ele se reproduz ali, e esses processos do ciclo normal de vida do vírus produzem pequenas mutações. Isso, então, a gente sabe que com o tempo, o que acontece do vírus, ele tem mutações. É por isso que a cada ano, por exemplo, a gente faz reforço de vacina da gripe. Por quê? Entendi. Porque existem mutações no vírus e a gente precisa utilizar as novas formulações que vêm desenvolvidas para combater essas mutações, essas variações que o vírus vai desenvolvendo ao longo da sua vida. Bom, no Covid não ia ser diferente. Ele é um vírus e ele tem o mesmo processo quando ele entra no nosso organismo, quando a gente fica infectado, como a gente diz, ele utiliza o nosso aparelho biológico, reproduz e vai causando algumas mutações. O que acontece, e é por isso que a gente apoia tanto a vacinação, né? Uhum. Onde é que eu te pergunto, agora eu vou te devolver a pergunta, onde é que tem aparecido as mutações? África. Por quê? Porque a gente tem um nível de vacinação muito baixo, Apple. Entendi. O nível de vacinação na África é baixo. Muito baixo, e a gente tem um nível de circulação de pessoas doentes muito elevado. Então, quando tu tem pessoas, um número muito grande de pessoas desenvolvendo a doença, isso é o ambiente propício para que o vírus desenvolva mais mutações. Sim. E aí, a gente há pouco estava falando da Delta, agora nós estamos falando da Omicron, e ali na frente, eu te garanto, se nós não fizermos uma ampla vacinação global, a gente vai estar falando de outra vacinação. Então, todos esses recados que a Organização Mundial da Saúde tem nos colocado, esses alertas, esse é o papel da Organização Mundial da Saúde, porque ela não está falando com o Brasil, com os Estados Unidos ou com a Austrália, ela está falando com uma comunidade global, ela está dizendo, gente, a pandemia não acabou. Nós temos lugares no mundo, como a África, o continente africano, que está com menos de 7% da população totalmente vacinada. Mas isso é quase nada, né? Isso é quase nada. Nós, no Brasil, nós já atingimos aí a faixa de 62%, 65%, 63%, dependendo da base que a gente... Rio Grande do Sul, aí estamos acima de 90% de vacinação. É verdade. Porto Alegre, eu soube hoje que nós tínhamos atingido 100% da população que deve ser vacinável, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Eu acho que o apelo que a Organização Mundial da Saúde nos traz, Apple, é para que os países ricos que têm, vamos dizer assim, sobra de vacina, se mobilizem. Nós precisamos suprir a África, Apple. Nós precisamos suprir a África. Precisamos mandar vacina para lá. Se está sobrando vacina, aqui nos Estados Unidos, hoje, qualquer um pode marcar já o booster, né? O reforço das vacinas. Se eu quiser marcar o meu reforço da vacina, eu consigo marcar no supermercado que tem do lado da minha casa. Basta eu entrar online. Tem disponível, tu entende? Então, a gente realmente tem que haver uma mobilização das nações para a gente poder suprir isso e a gente voltar mais rapidamente a um estado, vamos dizer assim, pré-pandemia, um estado de maior normalidade. Muita gente tem me perguntado, principalmente nas redes sociais, doutor Salvador, olha, eu já fiz as 2 doses, não estou com vontade de fazer essa terceira. Você acha que é muito necessário fazer ou essas 2 eu estou com o problema resolvido? É recomendado, Abel, que a gente faça assim o reforço, vamos dizer, até porque, como tu mesmo dissesse agora, nós temos uma variante. O que acontece quando a gente faz um reforço da vacina? A gente lembra o nosso sistema imunológico sobre aquele anticorpo, sobre aquele antígeno, na verdade, e a gente gera mais anticorpo. Como nós geramos mais anticorpo, o nosso organismo ele fica mais resistente, independente da variante, vamos dizer assim, né? Então, tem toda uma discussão agora se a Omicron, se as vacinas vão ter cobertura contra a Omicron ou não vai ter. Gente, assim, eu não sou vidente, a gente tem que esperar, obviamente, os resultados dos estudos,
mas a tendência, Apel, é de que sim, exista uma boa cobertura, ou pelo menos alguma cobertura, porque o vírus ele faz algumas mutações, ele não se muda completamente. Entendo. A Omicron, por exemplo, ele tem lá um número X, se não me engano, em torno de 50 mutações na proteína spike, aquela proteína S, tem 36 ali das 50 mutações. Então, talvez as vacinas que são mais ligadas à proteína S, que é a Moderna e a Pfizer, né, que são aquelas do RNA mensageiro, talvez elas tenham uma perda, vamos dizer assim, não sejam tão efetivas, mas talvez a Coronavac, e aí voltamos lá na primeira vacina Coronavac, que tem, vamos dizer, a carcaça do vírus todo, talvez ela tenha um efeito, a gente não sabe ainda, mas o que a gente imagina, Apel, é que todas elas vão ter algum nível de cobertura. Então, sim, eu recomendo fortemente que as pessoas que têm oportunidade façam a terceira dose da vacina para lembrar o seu sistema imunológico e aumentar os seus níveis de anticorpos para eventuais variantes que a gente tem por aí. Bom, então tá aí. Você, nosso telespectador, meu seguidor nas redes sociais, a resposta está clara. Eu acho que eu não preciso fazer. Tem que fazer. O doutor Salvador está dizendo que é importante fazer. Então não vamos discutir com quem conhece o assunto. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor Salvador. Pois não, querido. Aqui no Brasil, de norte a sul, liberar as torcidas de futebol nos estádios. Até o Grêmio jogou agora, semana passada, com o São Paulo Futebol Clube, ganhou de 3-0, pouca gente no estádio. Isso se deve muito a esse momento horrível que o Grêmio está passando, de rebaixamento, enfim. Mas eu vejo a arena Itaquera do Corinthians lá lotada, as pessoas coladas uma nas outras, sem camisa, e eu não vejo ninguém de máscara. Corremos um risco de contaminação nesses ambientes, doutor Salvador? Então. Ou isso já passou, deixa para lá, vamos tocar a vida assim? Devemos ter carnaval ou devemos cancelar o carnaval? Apel, essa tua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Essa é o que todo mundo gostaria de saber, e eu vou te ser muito honesto, Apel, eu não quero ficar em cima do muro na minha resposta, tá? Assim, claro. Eu entendo a pressão da gente voltar à vida normal, eu entendo isso, né? Tenho visto, vamos dizer, com uma certa alegria ver, por exemplo, que o público está voltando aos estádios, a gente está retomando algumas atividades onde tem uma aglomeração, um número maior de pessoas, mas sempre que a gente faz vamos dizer, essa flexibilização, existe sim o risco, Apel, principalmente num cenário como agora. Eu fiquei sabendo, já temos, do caso da Omicron, por exemplo, nós já temos alguns casos catalogados no Brasil, temos alguns em São Paulo, temos outros em Brasília, soube que no Rio Grande do Sul, hoje mesmo, né, estamos conversando aqui, teve um caso que foi detectado. Então, assim, sempre que tu tem uma variante, aí a gente tem essas aglomerações, existe sim a possibilidade da gente enfrentar novos picos, tá? Vi com muita alegria também, essa semana, o nosso prefeito Sebastião Melo acabou por suspender a nossa festa de Réveillon, o que ele na posição de nosso representante de órgão público e pensando no bem maior, que é a saúde coletiva, ele tem que fazer isso, Apel, tu entende? Então, eu vou voltar ali no início da minha fala, né? Pô, o doutor Salvador está em cima do muro. Não, eu não estou em cima do muro, eu estou louco para poder dizer para as pessoas, vamos voltar ao normal, tu entende? Claro. Mas existe ainda, Apel, existe um risco e a gente deveria ter uma parcimônia maior. A pandemia não acabou completamente ainda, né? Tá aí este exemplo da Omicron na África. Então, eu acho que sim, nós já estamos tendo a felicidade de estar num momento muito melhor. Né? Os hospitais já voltaram a um nível baixo de internação, as UTIs voltaram a um nível baixo, a vida está aos poucos retomando. Então, eu acho que assim, a gente não precisa ser tanto o sol nem tanto a lua, né, Apel? Concordo. Né? Eu digo, a gente não precisa ser nem branco nem preto, vamos tentar achar o meio do caminho, vamos tentar fazer uma mini aglomeração familiar só, vamos tentar fazer isso no ambiente onde tem mais ventilação, vamos tentar não juntar um povo muito grande. Então, se a gente puder fazer isso, quem sabe daqui a 6 meses, 1 ano, a vida não está completamente de volta ao normal. É verdade. O Rio de Janeiro está com reservas nos hotéis para a virada do ano, praticamente tudo lotado, as reservas todas no limite, para a virada do ano. Eu fico perplexo com isso, porque já morei no Rio de Janeiro, e aquela virada do ano é um ambiente hostil, doutor Salvador, é um lugar horrível, eu não recomendo que ninguém vá num lugar desse.
É tudo de ruim acontece lá, pessoas bêbadas, ladrões de toda sorte. É o quadro da dor. É um quadro da dor. Mas estão prevendo que vai ter, então, a virada do ano, uma das mais famosas, a queima de fogos, etc. Esse tipo de evento, como no Rio de Janeiro e na Austrália e outros lugares, Nova York, atrai muito turista. Turista vem de fora. Será que um país como o nosso tem condições nos aeroportos de fazer teste, doutor Salvador? É possível conter a entrada de gente contaminada ou isso é impossível? Não fizemos até agora, né, Apple? Acho que vai ser difícil fazer, né? Não foi implementado isso até agora de uma maneira sistemática e testando todo mundo. Eu acho que, infelizmente, não vai ser possível fazer. Acho que corremos um grande risco, né? Estava há pouco elogiando o prefeito Sebastião Mello em relação à difícil decisão de cancelar o Réveillon, porque tá todo mundo querendo festa e, mais do que isso, tem toda a parte comercial, né? A gente quer ver, as pessoas estão aí precisando trabalhar, precisando de emprego, precisando faturar, e o fim do ano ele ajudaria muito nisso, né? É verdade, é verdade. Mas, assim, uma situação essa como do Rio de Janeiro certamente pode nos expor a uma situação de muito risco, e tomara Deus que a gente, né, infelizmente, vão ter que contar com isso, porque, pelo visto, está confirmado o evento no Rio de Janeiro no final do ano, eles não vão cancelar, pelo menos até segunda ordem, a menos que aconteça alguma coisa aí no meio do caminho e eles cancelem, né? Mas eu realmente não vejo isso com bons olhos, Apple. Eu acho que corremos um risco bastante e desnecessário, né, nesse momento que estamos melhorando aí, né? Claro. Mesma coisa Salvador, na Bahia. O prefeito de Salvador disse que vai esperar uma determinação do governador, ainda vão se reunir para decidir sobre o carnaval. Virada de ano já cortaram, não vai ter festa em Salvador. Eu morei em Salvador 4 anos e o carnaval na Bahia, fora os blocos que andam atrás do trio elétrico, que tem seguranças com cordas, é uma promiscuidade, doutor Salvador, é uma coisa horrorosa. Eu fico imaginando gente vindo de fora para um carnaval em Salvador, na rua, aquele calor, isso é um contágio, deve ser um contágio fantástico, o vírus deve ficar feliz aí, né? Esse é o ambiente mais propício para a disseminação, né? Eu não sei se tu lembras do episódio em fevereiro, lá de 19, o episódio de Bérgamo, né? Que tu teve... eu não me lembro quais foram os times que jogaram, né? Mas foi um time lá na região da Itália que, enfim, lotou o estádio, tinha 40, 50 mil pessoas, e foi como se considerou uma bomba biológica aquilo, né? Que realmente é uma bomba biológica. Então, assim, se a gente não tem uma situação de controle, né? Se a gente não tem imunidade de rebanho, se as coisas não estão ainda totalmente estabilizadas, a gente corre, sim, esse risco. Eu não estou aqui querendo fazer alarmismo, né? Ao contrário, né? Só estou dizendo assim, estamos indo bem, as coisas estão indo bem, estamos vacinando bem, né? Não haveria necessidade da gente fazer isso agora, acho muito prudente, tanto que o prefeito de Porto Alegre fez como o prefeito de Salvador, né? Enfim. Doutor Salvador, para a gente concluir, as entidades médicas no Brasil estão todas de acordo que a telemedicina veio para ficar. Claro. É fato, doutor Salvador, veio para ficar? Eu acho que não tem como discutir mais isso, Apple, né? Telemedicina... Sabe que a telemedicina, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, antes da pandemia, Apple, só vou te dar um número, no ano de 2019, antes da pandemia, 2018, 2019, 18% das consultas eletivas nos Estados Unidos eram realizadas através de plataformas de telemedicina. Já eram realizadas? Já eram. A telemedicina nos Estados Unidos ela vem regulada desde o início dos anos 2000, com todos os tipos de protocolos e guidelines necessários, né? Então, assim, ela trouxe uma comodidade. É importante destacar isso, porque, assim, a telemedicina ela não vem para resolver todos os problemas. Ela não é a salvação da lavoura. Ela é só mais uma tecnologia. Então, assim, teve uma época que inventaram o ultrassom, teve uma época que inventaram o próprio estetoscópio, teve uma época que inventaram a tomografia, teve uma época que inventaram a ressonância, e agora tem a telemedicina. Ela é só mais um instrumento para aproximar o médico dos seus pacientes. Agora, você veja o benefício que as pessoas tiveram, Apple, de poder estar no conforto da sua casa, na segurança da sua casa, e poder se conectar com o seu médico, com a sua equipe, né? E hoje a gente sabe, Apple, tem um número interessante. Aproximadamente 80% das pessoas que vão consultar numa sala de emergência, num pronto atendimento, são considerados verdes e azuis através de uma classificação que a gente chama classificação de Manchester, né? Que determina a não urgência do caso.
80% das pessoas, aproximadamente. Então, tu imagina que esses 80% das pessoas, elas não precisariam estar consultando dentro de um hospital, num pronto atendimento, entende? Então, não existe mais motivo para a gente lutar contra isso, né? E o próprio Conselho Federal de Medicina, em seguida, deve estar soltando uma normativa, uma regulamentação aí para apoiar, inclusive, a legislação que deve vir. Não tenho dúvida, a telemedicina veio para ficar e veio para agregar na nossa vida aí. Excelente, doutor Salvador Gulo Neto. Uma alegria tê-lo conosco. Suas considerações finais, doutor Salvador. Queria deixar um grande abraço para todos, né? Estamos já em dezembro, um feliz final de ano para todos, uma grande virada. E, gente, a pandemia não terminou. Nós estamos muito melhores, felizmente, em função de vacinação, em função de distanciamento, de máscara, de uma série de coisas. Assim, mantenham o cuidado, gente. Não existe necessidade para a gente fazer esse tudo ou nada. Agora acabou, liberou, volta tudo geral. Então, tenha um pouquinho mais de paciência, um pouquinho de pudor, que a gente vai sair. Em seguida, a gente vai encerrar, vai virar essa página da nossa vida aí, se Deus quiser. Doutor Salvador, uma alegria tê-lo estado conosco. Grande abraço, felicidades, boa semana, doutor Salvador. Grande abraço, Apple, tudo de bom. Obrigado. Foi noticiado no Brasil inteiro, o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, acabou com a festa de Réveillon. O bom senso prevaleceu. Não vai ter festa de Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro. Sabe a decisão.